Fala aí pessoal, tudo bom? Professor Rodrigo Andrade aqui novamente. Aproveitar aí um pouquinho do tempo que eu tô tendo aqui, uma folga que eu consegui na sexta-feira, fazer logo o vídeo que eu tô tentando fazer aí da guerra do Paraguai, tá pessoal? Vou fazer assim andando mesmo porque vai ser desse jeito mesmo, porque eu tô aproveitando um tempinho aqui de folga que eu tô em outra cidade para poder fazer, então vai ser na caminhada. Eu acho que fica um pouco melhor para mim, né? Pessoal, falar da Guerra do Paraguai, por quê? Porque eu tô fazendo a série Presidentes do Brasil. Para quem não me conhece, sou eu que tô dando o retorno lá, que faço as publicações do perfil A Voz do Tempo, né? Sou professor de História, sou formado em Técnica de Comunicação Visual e eu, como não estou atuando na área, eu uso o perfil para poder não ficar enferrujado aí, né, pessoal? Continuar tendo o conhecimento, ensinando, né? Ensinando e mantendo o conhecimento que eu tenho. A Guerra do Paraguai, ela é extremamente importante para a gente ter um pouco de discernimento, um pouco de ideia, uma base mesmo para a gente entender a República, tá? O que aconteceu na Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai, ela foi uma guerra que, apesar de ter uma grande participação da Marinha, né, a gente sabe que teve algumas batalhas em que a Marinha foi crucial, mas o que aconteceu mesmo nessa batalha foi que precisou de muito do Exército, né? O Exército precisou fazer batalhas campais muito sangrentas, né? Se a gente for falar mais especificamente da Guerra do Paraguai, a gente vai ter que falar aí também sobre conflitos que foram sangrentos e teve, infelizmente, até a morte de crianças, né? Isso aí é um grande debate, né? Os historiadores paraguaios culpam o Brasil, né? Falam que Solano Lopes, apesar de ditador, ele estava conseguindo trazer um grande retorno para o Paraguai e o Brasil, por causa da Inglaterra, acabou criando uma guerra com o Paraguai, né? Para poder acabar com o crescimento do Paraguai, né? Mas hoje em dia a historiografia, ela entende que esse entendimento sobre a Inglaterra ter essa intromissão na Guerra do Paraguai inválida, tá? Considera que não ocorreu isso de fato. A Inglaterra não participou dessa forma, né? Então, o que é o fato mais relevante para a gente poder entender a República? O Exército, quando ele foi para essa guerra, ele acabou por criar uma forma como eu posso dizer, criou ali um sentimento de patriotismo muito grande, né? Né? Quando você tem ali hoje em dia, cada cidade aí tem uma cidade chamada, tem uma cidade não, tem uma rua que se chama Voluntários da Pátria, ou uma praça que se chama Voluntários da Pátria. Por quê? Esses Voluntários da Pátria são alguns dos cidadãos que foram para a Guerra do Paraguai, né? Os que se voluntariaram para poder ir para essa guerra. Essa guerra, ela foi muito custosa para o Brasil, tá? Na época o Brasil era um império e, como o Brasil não tinha um exército tão grande, precisou de alistar muita gente, então os voluntários foram necessários. E o que é bastante importante de se ressaltar, tá? O exército, ele, como não tinha um grande número de soldados, ele precisou recrutar escravos, tá? E o que aconteceu? Para trazer esses escravos para as trincheiras, né? Não trincheiras, tá, pessoal? Trincheira é um termo já do século XX, né? Para trazer os escravos ou trazer os soldados para o campo de batalha, eles tiveram que falar para esses escravos que eles iam alforriá-los, né? E de fato, isso não ocorreu, tá? Então, quando você está numa batalha ali, você está recebendo uma carga de cavalaria, você está vendo o seu amigo morrendo, você está vendo sangue, está vendo braço para lá, bomba explodindo. Aquela pessoa que está do teu lado ali te protegendo, aquela pessoa é praticamente o teu irmão. Aquela pessoa ali, ela é sua família, independente de ela ser branca, negra, o termo mulato, que não é muito bem quisto por alguns, tá ali do seu lado, ele é o cara que está salvando a tua vida. Então, o exército, ele acabou criando essa ideia de ser abolicionista, porque ele teve combatendo ali o Paraguai junto com escravos. Então ele percebeu que eles eram irmãos.
Outra coisa que é importante ressaltar é que o exército brasileiro combateu na Tríplice Aliança, né, Uruguai, Argentina, Brasil, os três. Só o Brasil era império, né? O Brasil era o único império da América Latina e ele teve contato com a Argentina e o Uruguai, né? Porque aqui no Brasil, como era império, era muito divulgado que o império era glorioso, que o império de fato era importante e que a república era uma porcaria, os republicanos eram malucos. Quando eles viram que os argentinos falavam muito bem da república, eles começaram a ter essa noção, começaram a estudar, procurar, né? Que, como diz José Martí, conhecimento liberta, né? Então, a partir do momento que eles tiveram este conhecimento sobre a república, vendo ali os relatos dos soldados argentinos, dos soldados uruguaios, eles começaram a ter um pouco de discernimento, um pouco de um pensamento, né? Um pouco mais pró-república, né? Então, dessa guerra você vai ter essa iniciativa um pouco mais abolicionista do exército e também um exército que teve contato com esses republicanos. Então, um exército que volta com isso, né? Então, um pouco do meio do oficialato do exército, não em maioria, mas em uma boa parte, vem com essa ideia republicana, né? Também pelo pensamento iluminista, né? Também vai ter um pouco de associação com a guerra civil dos Estados Unidos. Eles também começam a entender que existe uma carga positiva na ideia de industrialização, porque na Guerra Civil Americana a gente sabe que quem ganhou foi o Norte, um pouco mais industrializado do que o Sul. Então eles pensam, indústria é interessante, né? Então o Brasil, como era extremamente agrário nessa época e até hoje ainda é bastante agrário, eles pensaram em uma ideia de desenvolvimento a partir da indústria, o que de fato acabou não ocorrendo tanto assim. A gente sabe que o Brasil ainda permanece em grande parte como um país agrário, né? Então a guerra acabou meio que transformando o exército vamos dizer assim, um corpo que ganhou agora um cérebro. Tá pensando, tá tendo opiniões muito fortes. E aí você vai ver que eu falo lá na publicação que ele se envolve na questão militar, né? O que é essa questão militar? Deodoro se envolveu nessa questão militar. Essa questão militar, ela nada mais é do que o Deodoro brigar pelo fato dos militares poderem dar as suas opiniões políticas, tá? Então hoje em dia a gente também tem esse debate, né, falando sobre militares dando opiniões políticas, e o Deodoro ele acaba brigando também por essa questão deles poderem dar a sua opinião, né? Então aí eu não vou nem entrar muito nessa questão porque é uma questão mais profunda. Então esse movimento ele acaba engrandecendo. E outro fator também que é importante, também ligado à Guerra do Paraguai, é que o Império ele tinha como queridinho a Armada. A Armada era a Marinha, tá, pessoal? Era só um outro termo para dizer Marinha, né? E tanto que quando dá o golpe da República, existem dois conflitos entre a Armada, que vai dar a revolta da Armada primeira e a segunda revolta da Armada, que eu também falo nas postagens. Tá bom, pessoal? Estou fazendo um resumo bem resumido, bem pequeno sobre esse contexto, sobre essa questão da Guerra do Paraguai. Eu poderia falar muito mais da Guerra do Paraguai. Se tiver um retorno legal aí de vocês, eu faço mais um pouquinho falando sobre a Guerra do Paraguai. Tá bom, pessoal? Mas é muito importante a gente entender que a Guerra do Paraguai ela é crucial, ela é muito importante para a vinda da República para o Brasil. Legal, pessoal? Muito obrigado aí para quem ficou até aqui. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.